Amados, dando continuidade ao estudo sobre o livro de Apocalipse, o nosso tema de hoje é 2300 anos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 14, versículo 7. A primeira pergunta é a seguinte: a que juízo o primeiro anjo está se referindo? Só que antes, vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra e te pedimos humildemente a Tua misericórdia e que o Espírito Santo possa nos instruir, possa nos capacitar. Abençoe cada estudante da Tua Palavra, no doce nome de Jesus. Amém. Pode ler, Léo. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então, olha só, a primeira mensagem angelical, ou a primeira mensagem angélica, anuncia a chegada da hora do juízo. Trata-se do juízo investigativo, que acontece antes da segunda vinda de Cristo. Então, esse juízo está acontecendo nesse exato momento, né? O juízo investigativo. Nesse exato momento, as minhas obras, as suas obras estão sendo apresentadas diante do santuário celestial e Cristo está fazendo uma investigação, né? Essa é a fase do juízo que estamos vivendo hoje, o juízo investigativo, onde que tudo que fazemos aqui na terra está sendo apresentado diante de Deus. Segunda pergunta: o que representa o carneiro na visão do profeta Daniel? Daniel 8, a partir do versículo 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquele que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulaí. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Então, o carneiro de 2 chifres representa o governo medo-persa, que dominou o mundo antigo no território de Israel e conquistou também Babilônia. Então, esse carneiro aqui representa o poder medo-persa. Terceira pergunta: o que representa o bode visto por Daniel em visão? Daniel 8:5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então, esse bode aqui, ele representa a Grécia, o Império Grego, entendeu? Aqui é representado o Império Grego, né? Representa a Grécia. Quarta pergunta: o bode com um chifre notável ataca o carneiro e quebra seus 2 chifres. Em seguida, o chifre notável é quebrado e em seu lugar surge 4 chifres. O que isso significa? Daniel 8, a partir do 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Veja que coisa fantástica aqui. O bode representa o poder da Grécia. O carneiro representa o poder medo-persa. E quando eles travam uma batalha, o bode vence. E esse bode tem um chifre notável, grande.
Interessante que o carneiro aqui, ele tinha, não era dois chifres que representam o poder medo e o poder persa. Veja como Deus é fantástico. E eles lutaram contra um grande chifre. E quem é esse grande chifre? Alexandre o Grande é representado aqui como grande chifre. E na luta que teve entre o poder grego contra o Medo-Persa, a Grécia venceu. Só que o tempo passou e Alexandre morreu. Quer dizer, o grande chifre caiu. Mas depois que o grande chifre cai, surgem 4 novos que representam os 4 generais que comandaram a Grécia durante algum tempo. Como Deus é extraordinário em suas profecias. Tudo se cumpriu como Deus falou que iria acontecer. Quinta pergunta. O que representa o chifre pequeno que surge no relato profético? Daniel 8, a partir do versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Ele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Olha que interessante. O chifre pequeno surge de um dos 4 ventos do céu, que significa as 4 direções ou pontos cardeais. Olha só, esse poder representa uma potência política e religiosa. Quem é essa potência? Roma. Tanto em sua fase pagã, o império romano, quanto papal, que agora é dirigido como poder religioso. As ações do chifre representam uma expansão política e militar e assumem uma dimensão religiosa contra o santuário de Deus e a própria verdade. Então, esse poder que começou como um império pagão, agora se tornou um império religioso, que ataca agora quem? O santuário do céu, criando doutrinas de demônios e ensinamentos falsos. Uma religião que está com uma doutrina completamente, como dizer assim, contaminada com heresias. E agora esse império ataca contra o santuário do céu. Por que ele ataca contra o santuário do céu? Porque está jogando a palavra de Deus, ou melhor, está deixando a palavra de Deus de lado e está apresentando para o mundo o seu próprio conceito religioso, assim enganando milhões de pessoas. Você entendeu aqui? Até quando duraria o ataque ao santuário? Olha só, Daniel 8, versículo 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário da transgressão assoladora? Vi na visão na qual entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vamos dividir aqui isso aqui em alguns pontos. Primeiro ponto: os impérios envolvidos seriam Medo, Persa, Grécia e Roma. Segundo, a visão é para o tempo do fim, justamente o tempo que nós chamamos hoje. Terceiro, aconteceria próximo à intervenção dos príncipes na história humana, como Jesus, interviu. A ação do chifre pequeno contra o santuário é evidentemente simbólica. De fato, ele não atinge o céu, mas lança por terra a verdade divina e realiza uma obra de contrafação do ministério de Cristo no santuário celestial. Então, é um poder que ataca diretamente a palavra de Deus, as escrituras e a doutrina. Eles deixaram a doutrina aqui correta de lado e eles criaram uma própria doutrina. E aí é onde entra: eu prefiro servir a Deus do que os homens. Eu prefiro servir a doutrina de Deus do que servir a doutrina dos homens. E eu acho que você também deseja o mesmo. Olha só que interessante essa é uma pergunta. Então, só para fechar aqui, esse período aqui duraria 2.300 anos.
E muita coisa aconteceu durante esse período. Sétima pergunta: quando iniciará a contagem dos 2.300 dias proféticos? No caso, que é anos. Daniel 9, a partir do versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, essa profecia, ela se divide em 4 etapas. A primeira etapa começaria a partir da ordem para a edificação ou restauração de Jerusalém. E isso ocorreu através do rei Artaxerxes, que aconteceu em 457 a.C., quando ele dá a ordem para a edificação de Jerusalém. Então, essa contagem de tempo, segundo o anjo Gabriel, começaria a partir dessa data. Guarde bem essa data, 457. A segunda data acontece, o segundo marco aqui é o ano 27, já da nossa era, 27 depois de Cristo, quando Jesus Cristo inicia o seu ministério terrestre, sendo batizado por João Batista nas águas. Então, esse é o segundo tópico, o segundo ponto aqui dessa profecia. O terceiro é o que? É no ano 31, no ano 31 depois de Cristo, ocorre que Cristo é oferecido como verdadeiro sacrifício. E Jesus é morto, ele é o ungido, ele morreu pelos nossos pecados. Então Jesus morreu por nós. Então essa é a terceira etapa dessa profecia. E a quarta e última etapa é que, contando de 457 e vindo na contagem até chegar ao fim dessa data, que seria 2.300 anos, isso se encerraria, ou isso chegaria em 1844, quando Jesus entra no lugar santíssimo, lá do santuário celestial, para realizar o juízo investigativo, o qual está fazendo agora. Então, esse trabalho do juízo investigativo, Jesus está realizando hoje no santuário celestial. E quando esse ministério de Cristo terminar lá no santuário celestial, quando a obra de Cristo se encerrar lá, então acabou. Jesus volta para esse mundo para retribuir a cada um segundo as suas obras. E hoje Jesus está lhe chamando para estar com ele, não só naquele dia, mas hoje, amanhã e até que ele volte. Então essa é a profecia. São as 4 etapas dessa profecia de 2.300 anos. Vamos para a 8ª pergunta. A 8ª pergunta é a seguinte: o que ocorreu no templo de Jerusalém simultaneamente à morte de Cristo? Então, o que acontecia no templo de Jerusalém quando Jesus estava sendo morto na cruz? E Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Então diz assim: o véu rasgado indicou o fim do serviço simbólico do santuário terrestre. O verdadeiro cordeiro havia sido morto, e a ministração do santuário celestial começaria a ser realizada pelo verdadeiro sumo sacerdote. Então, quando Jesus morre na cruz, acabou o serviço de sacrificar animais, porque o verdadeiro sacrifício foi realizado por Cristo. O verdadeiro cordeiro é Cristo, aquele que se entregou. Mas além de Cristo ser a oferta, ele também é o sumo sacerdote, que agora está ministrando no santuário celestial. 9ª pergunta: quando as profecias de Daniel começaram a ser plenamente compreendidas?
Daniel 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, que esse conhecimento, né, do livro de Daniel só iria acontecer, segundo o anjo Gabriel, no tempo do fim. E olha só que interessante, começou no século XVIII, um grande revivamento, onde as pessoas começaram a estudar o livro de Daniel, e até o início do século XIX. Então, o tempo do fim já começou e faz tempo. Então nós estamos vivendo os últimos dias do tempo do fim. E hoje Jesus está clamando ao meu e ao seu coração, para que nós possamos confiar nele e entregar nossa vida a ele. A última pergunta de hoje é a seguinte: o que o remanescente fiel que surgiria do desapontamento de 1844 devia fazer? Apocalipse 10, versículo 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então por que foi que Jesus não voltou em 1844, como algumas pessoas marcaram essa data? Estava na Bíblia essa profecia desse erro. Em estudar o Apocalipse iremos aprender mais na frente. Então essa profecia foi dada. Então por que foi que Jesus não voltou? Sabe por quê? Por mim e por você. Jesus não voltou ainda porque outras pessoas precisam conhecer a Ele. Jesus precisa se apresentar a muitas pessoas. E Jesus quer usar quem? Quer usar você, para que você leve a luz do Evangelho para outras pessoas. Jesus quer usar a mim, quer usar o Alex, quer usar a todos na sua obra. Mas Ele só faz isso se eu e você permitirmos. Então que nós possamos permitir, né, que Cristo venha nos conduzir na sua obra, e que nós possamos ser porta-vozes de Cristo nesse mundo de pecado, que nós possamos levar a luz do Evangelho, a luz da esperança para as pessoas que estão nesse mundo. E Jesus nos chamou, e nós temos que nós temos um privilégio de realizar essa obra. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esse convite, por esse apelo aos nossos corações. Nós queremos ser usados pelo Santo Espírito. Nós queremos que o Senhor nos capacite para fazer a Tua obra. Perdoa, Pai, nossos pecados e nos dá força para continuar a caminhada ao Teu lado. No nome de Jesus. Amém. Toda a terra proclame a glória do Senhor. Ó Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance, nos lança nos Teus braços, Senhor.